Reforçando então a nossa orientação de sempre, o nosso compromisso é na divulgação da doutrina de Allan Kardec, na verdade a doutrina ditada pelos espíritos superiores a Allan Kardec, que simplesmente compilou, né? Ele foi o codificador da doutrina, ele não é o criador da doutrina. Muita gente acredita que Allan Kardec é quem criou a doutrina espírita, e não foi isso. Ele foi simplesmente o codificador, o organizador dessas mensagens transmitidas pela espiritualidade a nós, né? Então, o nosso compromisso é de divulgar a doutrina, fazendo o estudo do kardecismo e proporcionando a todos nós um momento de troca de fluido com os irmãos espirituais, para que tenhamos um entendimento um pouquinho maior do que é a espiritualidade, de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e para onde que nós vamos voltar, né? Então, é disso que a gente trata todas as segundas-feiras à noite aqui, tá ok? Fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para interromper, se houver qualquer dúvida. O importante é a gente não sair daqui com dúvidas, o importante é a gente se transformar com o que aprendemos com a nossa doutrina, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então, faltou dizer alguma coisa? Não, só um pequeno aviso antes da gente começar. Acho que a gente atingiu aí um valor significativo e nós vamos conseguir fazer a troca do nosso telhado, né? Como todos vocês já sabem, quando chove ele cai água fluidificada do telhado, né? Então nós vamos passar água somente lá para os copinhos e vamos deixar de benzer ao público, né? Até que a gente tem muita sorte, né? São Carlos é raro de chover, né? E olha, acho que das segundas-feiras que a gente teve estudo, nesses 3 anos, se chover umas 4, 5 vezes, foi muito, né? Mas o pessoal da quarta-feira da desobsessão aí, que é o trabalho mediúnico que a gente realiza aqui também, sofre mais. Acho que nas quartas-feiras acaba sofrendo mais. A gente já tomou mais chuva, né, André? Aqui na quarta-feira. Mas também é água fluidificada, não tem problema. Mas então, muito obrigado a todo mundo que colaborou, né? A gente vai conseguir então comprar as telhas e vamos juntar uma força-tarefa aí. Quem entender de obra, né? Quem quiser ficar aqui ao comando do seu José, que é o nosso mestre empreiteiro, né, Zé? Eu vou arrumar uns 20 caras para você ficar sentado e falar, faz isso, faz aquilo. Então nós vamos fazer com mão de obra própria aí, tá bom? Depois a gente vai anunciar no site da casa. Se a gente conseguir as telhas para esse final de semana, será nesse sábado e domingo. Se não conseguirmos as telhas nesse final de semana, será provavelmente para o próximo final de semana, tá bom? Então a gente queria agradecer a todo mundo que ajudou, né? Quem comprou rifa, quem fez doação por Pix, muito obrigado, tá bom? E só lembrar a todos que nossas aulas de segunda-feira são gravadas e são transmitidas no YouTube, né? A gente tem lá um canal do YouTube, temos o nosso Instagram para ser seguido. Quem achar interessante, né? O pessoal que está chegando agora, fala, essas aulas ainda não cansou de mim, né? Fala, essas aulas são interessantes, dá uma olhadinha nas aulas para trás, né? A gente já vem aí há 3 anos estudando o Livro dos Espíritos e vale bastante a pena, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Então, oi? Fala. Eu entendi que você falou vamos, você falou Paulo. Fala, Fer. Eu vou começar com uma pergunta. Você vai, já nem começou, vamos lá. Assim, em vários momentos, aqui se fala assim, eleve o pensamento ao Pai Maior. Uhum. E aí, a minha dúvida é, às vezes, assim, ao fechar o olho, automaticamente, pela formação dada, vem a imagem do Cristo crucificado, ou vem a imagem ali do quadro e tal. Mas o que é ter assim, ó, pense, eleve seu pensamento? Como que a gente faz isso? Legal, boa pergunta, vixe. Até já vai ser uma palestra, vai ser sobre isso hoje. Não, pessoal, o Espiritismo não tem a pretensão de ser nem a única, nem a melhor, nem a religião certa, né? Nós entendemos que somos a terceira revelação do Cristo planetário, ok? 99% de nós aqui, acho que 99,9% de nós, vem de formação em outra religião, né? Então é natural que quando a gente pensa na imagem do Mestre Jesus, a gente vem muito com aquela formação, quase todos nós tivemos católica,
do Jesus crucificado, né? E não há problema nenhum nisso. Quando no Espiritismo falamos para elevar os nossos pensamentos, é para que nós tenhamos bons pensamentos. Olha, eu vou imaginar um velhinho sentado de barba no trono, tocando harpa pela eternidade. Isso faz você se sentir bem? Isso faz você se sentir elevado? Ok. Com o passar do tempo e com o estudo da doutrina, talvez a maioria de nós consiga começar a entender diferente, né? O que é um espírito superior, o que é um espírito crístico como Jesus. Talvez só lá na erraticidade, lá no plano espiritual, que nós tenhamos acesso à vida de Jesus como ela realmente foi, sem ninguém para interpretar para nós. Nós vamos ter esse acesso na erraticidade, nós consigamos ter uma visão um pouquinho diferente, né? Mas não há problema nenhum, não. Muitos de nós aqui, muitos espíritas, ainda fazem uma oração para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Para nós, ele tem um sentido um pouquinho diferente, né? Mas mantendo a nossa fé, não há problema nenhum, né? Lembra que Kardec pergunta, né? O Espiritismo é a religião do futuro? Os Espíritos falam, não. Ele é o futuro das religiões, né? Porque a hora que as religiões reencontrarem com lei de causa e efeito, com lei de reencarnação que sempre existiu, o próprio Mestre Jesus cita isso no Evangelho, né? O dia que a gente entender a vida, não como algo que, né, como eu até vi uma charge muito interessante outro dia, né? Um jovem falando para o outro, só se vive uma vez. Aí do lado estava Jesus e Kardec, e um falando para o outro assim, você conta ou eu conto? Então o dia que a humanidade encarnada começar a entender que não se vive somente uma vez, e que tudo, absolutamente tudo que fazemos, ecoa pela eternidade, aí nós vamos entrar num mundo de regeneração realmente, né? Então não há problema nenhum da gente entender Jesus ou entender o Pai maior do jeito que a gente quer entender, tá? Sem entrar... Lembrando, né, pessoal, que eu já falei aqui, vou falar de novo. Qual foi a religião que Jesus criou? Nenhuma. Ele não criou nem o islamismo, ele não criou o catolicismo, foram os homens que criaram. Jesus trouxe o evangelho como Maomé trouxe um evangelho, os profetas trouxeram, e se você for ver as mensagens lá de Buda, de Jesus, são todas muito parecidas. Amar o próximo, amar o Pai sobre todas as coisas, há uma vida eterna nos aguardando. É isso, tá bom? Se tem anjinho barroco, se não tem, Fer, tá tudo bem. Legal? Vamos lá então? Então, até aproveitando isso daí, né? Olha, foi a deixa. Contar uma historinha rápida para vocês do Chico e do Emmanuel, né? Certa vez, o Chico virou para o Emmanuel, né, que era o seu mentor espiritual, e falou assim, Emmanuel, eu preciso te falar uma coisa. Ele falou, na verdade, eu fico meio incomodado com a sua presença. Eu não fico muito confortável na sua presença. E a Emmanuel falou, por quê? Ele falou assim, porque o tanto de luz que você tem me mostra as trevas que eu ainda possuo comigo, e isso me deixa incomodado. Olha só a humildade do Chico. E aí Emmanuel vira para o Chico e fala o seguinte, falou, Chico, você fica tranquilo, porque o Chico até complementa, né? Ele fala assim, eu perto de você, mano, eu me sinto um sapo. E aí o Emmanuel fala para ele, Chico, você fica tranquilo, porque toda vez que eu subo até as esferas maiores para buscar trabalho para nós dois, lá eu me sinto como um crocodilo. Deu para entender? Que Emmanuel, com tudo que
Falar, ainda estão muito distante desses espíritos superiores. O Chico, tudo que era melhor do que nós, falou assim, pô, eu ainda me sinto um sapo perto do Emmanuel, né? Tá bom? Pensemos nisso. Vamos retornar então para o nosso... Então vamos lá. Pessoal, estamos lá na parte terceira, falando das leis morais. Estamos no capítulo 10, na lei de liberdade. E nós estamos acabando aqui o livre-arbítrio, né? Estamos falando sobre o livre-arbítrio, que é essa faculdade, que é essa capacidade que nos distingue das outras criações de Deus, né? É a capacidade que nos distingue dos animais, que ainda são seres em evolução, que ainda vão chegar lá um dia, como nós chegamos, né? Mas é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Essa capacidade de dizer se queremos ou se não queremos, se vamos ou se ficamos. É a capacidade de nos auto-orientar, fazermos o que nós acharmos que deve ser feito, ok? Isso é o livre-arbítrio, para dar uma globalizada. Então, vamos lá. Questão 849, né? Acabamos a 848 na última aula, vamos para a 849. E aí, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Qual a faculdade predominante no homem no estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? E aí? Instinto ou livre-arbítrio? Pessoal, quando ainda éramos selvagens, ainda temos, né? Não diminuindo os nossos irmãos que ainda estão em evolução, mas nós ainda temos povos selvagens no mundo. Nós ainda temos tribos na Amazônia sem contato com a civilização. Nós ainda temos povos na Austrália, Nova Zelândia, né, que ainda são selvagens, ainda não têm contato com a civilização. Então o Kardec está falando nessa etapa, na nossa época de selvageria. O que a gente é mais, instinto ou livre-arbítrio? Instinto? Livre-arbítrio também? Que mais? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Então vamos ver. O instinto é o que predomina, né? O que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Vamos dar um exemplo, pessoal? O instinto de se alimentar no selvagem. É forte? Sim. É uma necessidade? É uma necessidade. Agora, como é que ele pode se alimentar? Pescando ou matando um outro amigo para comer? Qual a opção que ele toma? Ele vai pescar. Isso já é um exercício de livre-arbítrio para alguns povos, onde o canibalismo já não é mais aceito, né? É lógico que a gente já comentou, né, em questões anteriores, que ainda existem tribos que ainda praticam o canibalismo de inimigos, etc. Mas é isso aqui. O instinto não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e elas vai se ampliando com a inteligência, tá? Então, ainda que o instinto seja mais forte, o livre-arbítrio já está ali presente. Por quê, pessoal? Como é que Deus nos criou mesmo? Deus criou a todos simples e ignorantes. Ignorantes não é no sentido de ser grosseiros, é no sentido de não sabermos nada. E esse ser, esse espírito que você foi um dia, né, hoje já não é mais. Aqui ninguém mais é simples e ignorante. Estamos longe de ser um Emmanuel? Estamos longe. Mas todos nós aqui já temos um poder de discernimento razoável, não é? Então, mesmo nós, quando fomos criados simples e ignorantes, já possuíamos em nós o livre-arbítrio. Porque se não o tivéssemos, jamais teríamos saído do estado de selvageria. A gente estava lá até hoje. Entendeu? Se a gente não... vamos comer por quê? Porque eu estou com fome. Plau! Quebra a cabeça do cara do lado. Em 2 semanas acabava a aldeia, né? Então, o livre-arbítrio já estava presente lá atrás.
Conseguintemente, nós que estamos lendo, que é mais esclarecido do que um selvagem, também é mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. A gente já viu isso aqui lá atrás no Livro dos Espíritos. Ele está reiterando quando a gente falou de culpa, né? Quanto mais conhecimento temos, maior a nossa responsabilidade pelas nossas condutas, pelas nossas decisões e pelas consequências dos nossos atos. Lembra lá atrás, quando até falamos, né? Falamos exatamente disso do canibal. Kardec falou, mas uma tribo canibal, qual é o grau de responsabilidade que ela tem de uma cultura que a criança já nasceu acreditando que quando ele come o guerreiro de outra aldeia, ele se fortalece conosco. E aí o Livro dos Espíritos, o que falam os espíritos superiores? O nível de responsabilidade deles é muito inferior ao nosso de hoje. Hoje nós sabemos que isso é uma fantasia, não tem cabimento. Então, aquele que hoje pratica o canibalismo, e ainda tem uns malucos, psicopatas, né? Serial killers, espíritos, pessoal, muito desajustados ainda, que ainda estão entre nós, né? Esses têm um peso de responsabilidade muito maior que a dos selvagens. Ok? Estamos falando de livre-arbítrio. Fala, Cláudia. No caso das pessoas selvagens, eles não têm tanto conhecimento. Não tem. À medida que a gente adquire conhecimento, mais responsabilidade a gente tem sobre os nossos atos. Isso, exatamente. Quanto mais eu aprendo sobre medicina, mais eu estou errado quando eu não cuido de mim mesmo e fico doente. Você sabe, você conhece, né? Quanto mais eu sei que ficar de sunga no gelo pode me dar um resfriado, maior a minha responsabilidade de pegar um resfriado. O conhecimento liberta, mas também traz responsabilidade, pessoal. Responsabilidade. Veja, o Espiritismo é uma doutrina que nos traz responsabilidade. Ao contrário de outras que tudo é culpa de Deus. Por que aconteceu isso? Porque Deus quis, né? Deus quis que eu comesse uma feijoada, tomasse 8 caipirinhas e ficasse com indigestão. Aí foi Deus que quis? Não. Foi você. Foi causa e consequência. Ok? É isso que é o livre-arbítrio. Questão 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? E aí? Hã? Faz parte da prova. Muito bom, faz parte das provas, mas a posição social tira a nossa liberdade de algumas coisas? Tira. Opa! O que eu faço como um dirigente espírita, um padre não pode fazer. E somos filhos de Deus igual, espíritos em evolução igual, mas temos um papel social. Né? O que muita gente acha que é coisa de... O que um pai pode fazer antes de ser pai e depois de ser pai é bem diferente. Né? A gente ainda vive sob a égide do exemplo moral, pessoal. E quando temos responsabilidade de filhos, né, de pessoas sobre a nossa direção, vamos voltar ao exemplo dos padres, porque no Espiritismo ninguém dirige ninguém. Né? Nós não temos sacerdotes, nós não temos rituais, nós não temos uniformes, não temos vestimentas e não temos dogmas. Né? Nós temos a tradução do Evangelho e a liberdade de pensar, ok? Mas temos uma série de questões morais também, tá? Mas veja, a posição social, ela interfere sim na nossa liberdade, Mas isso inclui recursos financeiros também? Porque faz diferença, né?
posição social. Se um é o escravo e o outro é o senhor do engenho, é óbvio que a liberdade é muito mais limitada de um do que do outro. Isso. Patrícia fez uma outra lembrança. Não só a questão de trabalho, ou do que você... mas uma questão social, econômica, né? Voltando um pouquinho no nosso passado. Um senhor de engenho e um escravo tem diferença de liberdade? Tem. Está vinculado à sua posição social? O óbolo da viúva. Essa aqui as feministas vão adorar. Mulher e homem têm papéis diferentes na sociedade? Há uma diferença de liberdade? Como é que é? Para ter um filho baladeiro, todo pai fala, ô filhão. Uma filha baladeira, o pai não gosta. Olha, veja, dá diferença na liberdade? Dá diferença. Veja, não estamos aqui dizendo se está certo ou está errado, estamos dando exemplos, né? Então vamos ver a resposta do Espírito de verdade. É fora de dúvida que o mundo tem as suas exigências, todas essas que a gente citou aqui, né? Deus é justo e tudo leva em conta. O que ele quis dizer com isso? Que a cada um conforme a sua obra, como nos ensinou Jesus. Lembrou a Fer aqui? Mas quando você ia reencarnar, e a gente vai falar isso daqui a pouco na fatalidade, quando você ia reencarnar, você sabia que você ia reencarnar como uma mulher, mãe de família. Então você sabia dessa supressão de liberdade, vamos dizer assim, na época que você está reencarnando, na condição que você está reencarnando, realmente. Ok. Tá? Vamos lá. E aí Deus leva tudo isso em conta. Pessoal, muitas vezes nós exigimos demais de nós mesmos. Demais. E muita gente entra em estresse, entra em ansiedade, entra em depressão por isso. Lembre-se sempre que o que quer que você faça, certo ou errado, no momento em que você fez, era o melhor que você tinha a oferecer de você mesmo. Era o melhor. Mas 5 anos depois eu falei uma coisa para a Patrícia que eu jamais deveria ter falado e aquilo me corrói. Ao contrário, parabéns, porque você evoluiu, você entendeu que aquilo foi ruim. Paulo, mas ela nunca mais vai me perdoar. Aí é um problema dela. Ok? Humildade. Não devia ter feito, fiz errado. Mas não vou nunca mais te perdoar. Tá bom. O problema é seu. O que o Divaldo nos ensina? Quando não gostamos de alguém, o problema é nosso. Agora, quando alguém não gosta da gente, o problema é dele. E a vida segue. Ok? Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então Deus é justo, Ele vai avaliar a sua condição social, essa condição econômica. Olha, eu não tinha dinheiro para ser a pessoa que eu queria ter sido, mas deixa para a gente a responsabilidade de ter tentado mais ou tentado menos. Ponto. É o óbolo da viúva que a Fer falou. Né? Qual que é a parábola do óbolo da viúva? Estavam lá os apóstolos sentados na porta do templo, chega lá um comerciante, né, para fazer a doação para o templo, né, lá em Jerusalém, saco de joias, passou, entrou, os apóstolos olharam e falaram, não ia, mano, o maluco está carregado de dólar, de dinheiro, de ouro, esse é bom, né? Aí dali a pouco entrou uma viuvinha, coitada sozinha, com um saquinho, com 2 moedinhas, foi lá e colocou. E aí os apóstolos, com Jesus do lado, falaram assim, aí ó, coitado dela, tinha nada para dar, né?
Qual era a visão daquele tempo, pessoal? A visão daquele tempo, que o templo de Jerusalém era um lugar de sacrifícios, de se, vamos dizer assim, comprar perdão. Comprar o perdão. Então eu era rico, eu fazia um monte de coisa errada o ano inteiro, e em determinada data eu ia lá, fazia uma doação, fazia um sacrifício e me limpava dos pecados. Vocês já viram disso em alguma outra religião? Em várias, né? E é por isso que os apóstolos falaram assim, velho, olha, coitada, né? A viuvinha com 3 moedinhas e o cara lá milionário. E aí Jesus fala o quê? Em verdade, eu vos digo que deu muito mais do que não tinha a viúva, do que o rico comerciante que podia ter dado muito mais. Né? A viuvinha deu 90% do que ela tinha. O comerciante deu 10%. Né? Então, vai além da questão da quantidade. Ali está o valor moral. O valor moral. A gente tem que, falando da questão da liberdade, Isso. uma mulher viúva, ela não tinha autonomia financeira para se sustentar posteriormente. Nenhuma. Né? Ou seja, ela, vamos dizer assim, em termos de sacrifício, ela se sacrificou 1000 vezes mais do que o rico comerciante. Né? Aliás, vocês sabem, né? Eu já falei para vocês aqui, eu só fui descobrir o significado de Cordeiro de Deus depois que eu vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que as pessoas iam ao templo para sacrificar um pequeno animal para lavar os seus pecados. E por isso que Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus. Ele era a oferenda para livrar os nossos pecados. Naquele costume hebreu da época. Então eu cometia um monte de absurdos, levava lá uma ovelha, um cordeiro, dava lá para os caras do templo, né, para as autoridades religiosas do templo, eles sacrificavam e eu estava liberado dos pecados. Pode fazer mais 1 ano de pecado. Fácil assim, né? Não é fácil. E aí, quem tem mais dinheiro pode pecar mais. Né? É a mesma coisa, né? Que uma pessoa chega e fala, olha, você vai rezar não sei quantos, né? Sem falar. Exato. Você vai fazer isso que aí você se livra dos seus pecados. Exatamente. Pratico um absurdo contra a Cláudia. Um absurdo. Aí eu ajoelho, rezo uma novena e falo, agora eu estou perdoado. Não pedi desculpa a ela. Né? Vamos lembrar da nossa doutrina? Como é que a gente conserta um erro na nossa doutrina? São 3 coisas. Quem lembra aí? Tá lá no Céu e Inferno, né? Capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura. Quais são as 3 coisas para a gente consertar um erro praticado? Arrependimento. Vamos na sequência? Primeiro, arrependimento. Ou seja, primeiro você precisa entender que o que você fez não foi legal. Ah, mas e se eu não entender que não foi legal e pedir desculpa? Não vale. Pulou a fase. Não vai chegar no nível 2 do videogame. Né? Arrependimento. Arrependimento é culpa. Nossa, eu não devia ter feito isso. Aliás, meu Deus, onde que eu estava a cabeça quando eu fui fazer isso para essa pessoa? Arrependimento. 2, expiação. O que é expiação? Consequência do que eu fiz. Ou eu vou sofrer, ou eu vou me sentir muito mal, eu não vou ficar bem com aquilo, ou eu fiz um ato que vai me gerar uma consequência, às vezes até física, mas a expiação, a consequência. E por último, para a gente quebrar essa maldição, reparação do bem, do mal praticado. Perdão, reparação do mal praticado. Como é que eu reparo o mal a alguém? Depende do grau do mal que eu fiz.
Se eu fui deselegante, mas desculpa, pô, Charles, desculpa, nossa, cara, eu estava prestando atenção em outra coisa, não vi que você estava aí, não te cumprimentei direito, tá tudo bem, ok. À medida que o meu erro vai ampliando, a reparação do meu erro vai ficando mais difícil. Já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Me embriago, pego o meu carro, vou para uma estrada, inconsequente, irresponsável, acaba ocasionando o desencarne do filho de alguém. Como é que você pede desculpa para esse pai e para essa mãe? Vai demorar algumas encarnações. E muitas vezes a reparação não é meramente pedir desculpa. E a expiação muitas vezes é o quê? Como nos diz o Haroldo, né? Ah, você ficou a vida inteira do lado do gatilho da espingarda? Então agora nós vamos virar a espingarda para ver como é que você se sai. Agora você vai ficar do lado do cano. Então talvez, numa próxima encarnação, pessoal, a gente dá esses exemplos, mas não funciona tão simples assim, tá? Mas vamos lá. Ah, eu causei a desencarnação do filho de alguém por uma embriaguez minha, uma culpa, não foi uma maldade, ou às vezes até foi uma maldade. Na próxima, eu vou perder meu filho também, para ver se é bom, né? Ok? Repita, hein? A lei de causa e efeito não é tão simples. Às vezes, vão passar encarnações, séculos, para você conseguir ter a oportunidade de reparar aquele erro lá. Tá bom? Então fica aí a responsabilidade da gente empregar esforços para vencer esses obstáculos. Ok? Tudo bem? Eu acho que com isso aqui a gente acabou. Então acabamos o livre-arbítrio e vamos entrar em um outro tema bastante polêmico, a fatalidade. Bom, isso aqui é bastante interessante. Vamos ver se a gente consegue adiantar um pouquinho. O que é a fatalidade? Muitos de nós chamaríamos de destino. Né? Muitos de nós, antes de conhecer o Espiritismo, vêm com uma ideia muito errada. Né? A gente já teve várias discussões sobre isso aqui. Né? No sentido de que, mas se a pessoa nasceu e tinha que morrer com um tiro, então o bandido que foi colocado lá foi colocado com Deus para dar um tiro nele para matar o cara. Certo ou errado? Errado. Errado. Muito errado. Né? Deus não põe absolutamente nenhum filho no mundo para praticar o mal. Nenhum. Nenhum de nós vem aqui com a missão de fazer isso ou fazer aquilo. Por quê? Primeiro que isso fere uma lei, o livre-arbítrio. Então a culpa não é minha. Então todo mundo que mata todo mundo no planeta Terra, matou porque foi colocado aqui por Deus para matar o outro, porque o outro que tinha que morrer. Não é assim que funciona a coisa, pessoal. Ok? Então vamos lá. Haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a esta palavra, isto é, todos os acontecimentos achar-se-ão fixados antecipadamente, e nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Então o que Kardec está perguntando? É exatamente isso daí. Ele falou, pera um pouquinho. Será que por acaso tudo que a gente programou para a nossa encarnação está pré-fixado, vai acontecer e ponto final? E aí? Se for assim, cadê o livre-arbítrio? Que acabamos de estudar. Se for assim, para que a lei de causa e efeito, se a culpa não é minha, a culpa é de Deus? Então, pessoal, não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Vamos ver a explicação dos espíritos. A fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar de experimentar esta ou aquela prova. Vamos fazer um teatrinho para a gente tentar entender? Paulão,
Você pisou demais, você fez um monte de atrocidade na vida lá, encarnado, agora você precisa voltar. Você lembra que você bebeu, que você causou um acidente, você bateu numa perua escolar, matou 8 crianças. Né? Fala, mas eu estava bêbado. Nós sabemos, isso está sendo considerado. Mas, como a gente já viu no livre-arbítrio, se você se embriagou por inconsequência, você é duplamente responsável. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Deus é misericordioso. Pai é amor infinito, soberanamente justo e bom. Fala, filhão, quanto é que se aguenta de expiação em uma encarnação? Vamos lá, vai então, eu aguento perder uns 2 filhos. Estamos, suposição, né? Mas tem que ser essa perda ou não pode ser alguma coisa como assim, tá bom, me comprometo a adotar 3 crianças? Então, estou dando um exemplo mais fácil para a gente entender. Como eu disse, a reencarnação, ela não é linear, como a gente fala, perder um filho vai perder um filho. Não é lei de talhão. Deus não é olho por olho, dente por dente. Eu estou dando exemplo para entender, porque senão a gente vai derivar muito, mas vamos lá, você tem razão. Você aguenta perder 2 filhos? Aguento. Então, eu venho designado a perder 2 filhos. Como? Essa fatalidade somente a Deus cabe. Então, vai vir alguém escalado para matar meus filhos? Não. Ele pode desencarnar de uma doença. Eu posso perder um filho que me abandone porque não gostou de mim, porque é um dos que eu desencarnei e nasce com ódio mortal de mim desde pequeno. São várias as hipóteses. Ok? Só para a gente saber que não há fatalidade. Como a Patrícia disse, lembrou bem, vamos ser mais bonzinhos. Olha, então faz o seguinte, você deu um jeito em 9. Tá, eu vou lá, eu faço que nem o Divaldo, eu monto uma casa de adoção, eu vou criar de 1000 crianças órfãs. Ok. E os pais das crianças? Tá vendo como não é tão simples assim? Os pais das crianças já te perdoaram e vão trabalhar com você nessa casa. Isso é Jesus. Isso é misericórdia divina. É complexo. Não é fácil como a gente está pensando. Lembra da história do Chico com a mulher que perdeu a criança, que estava com a babá na bicicleta, caiu da bicicleta, teve um traumatismo craniano, desencarnou, a mãe e o pai ficaram desesperados e foram procurar o Chico. Chega lá, fala, Chico, falou, olha, calma, nosso nenê está aqui. Ele falou para você ficar tranquila, que ele veio para cumprir 5 anos de terra, era um tempo que ele faltava, tal. Ai, que bom, já dá um alívio. Aí vira para a mãe e fala assim, e você e seu marido já perdoaram a babá? Aí ela vira e fala assim, olha, Chico, para falar a verdade, já perdoamos, foi um acidente. Fala, que bom. E já agradeceram ela? Aí a mulher falou, peraí, agradecer? Aí o Chico explica, falou, minha irmã, é que esse nosso menino aqui, ele tinha 5 anos de terra para cumprir. Você e seu marido se comprometeram a vir e a cumprir esse papel para ele, a receber ele para ele cumprir 5 anos. Mas na misericórdia de Deus, nem você nem seu marido aguentariam uma culpa de ter sido, ainda que indiretamente, causadores da morte do filho. Então a babá veio e encarnou para fazer isso por vocês. Então agradeça a ela. Isso é reencarnação. Ok? Aí tem uma série de fatalidades, né? E poderia ser tudo diferente? Temos o livre-arbítrio, mas algumas fatalidades das provas e das expiações, é essa fatalidade
que os espíritos superiores estão se referindo. Existem provas que nós vamos ter que passar, mas como a gente já estudou lá atrás, não é um fato, é um gênero de prova. Então, assim, não é que eu vou vir para o meu filho ser assassinado. Eu preciso reencarnar para sentir o peso de uma perda muito grande. Como isso vai acontecer? Livre-arbítrio. A pessoa que vai atirar no filho ou não, tem o livre-arbítrio de fazê-lo? Tem. Ou ele é mandado por Deus? Ah, tá entendendo? Como essa tese é muito errada? Tá? Vamos lá. Escolhendo-a, essa prova aí ao reencarnar, constrói para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. Uma espécie de destino. Cuidado com essa palavra destino, pessoal. A gente entende destino como algo assim inevitável que vai ocorrer de tal. Fatalidade, que nós aprendemos, a única coisa que a fatalidade, ele vai dizer isso daqui a pouco, é a desencarnação. Ok? E a desencarnação só tem uma pessoa que sabe data, hora, dia e como. Chama-se Deus. O que a gente vê nos trabalhos espirituais? Nas obras de André Luiz? O velhinho está lá, né? O Paulão está lá, 92 anos de idade. Com aquele monte de espírito, que eu espero, né? Espera aquele monte de espírito de luz em volta, fala assim, e aí, como é que tá o cara aí? Ixi, já deu, o fluido vital acabou, o perispírito dele já está mais para cá. E aí, o que a gente vê nas obras, pessoal? Estamos aguardando ordens dos espíritos superiores para o desligamento. Está pronto para o desligamento, porém, o que o livro dos Espíritos fala para a gente lá atrás sobre eutanásia? Que um arrependimento de um moribundo no seu último segundo de vida pode lhe poupar uma ou mais reencarnações. Sabe aquele segundinho que fala assim, eu não devia ter feito aquilo com o fulano, com a fulana. Esse último arrependimento é preciosíssimo. Tá? Então, um destino que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. E ele está falando aqui das provas físicas. Pois no que diz respeito às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio, sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Repitam comigo. O espírito, sabendo as diferenças entre o bem e o mal, é sempre senhor de saber ceder ou de resistir. Entenderam, obsediados? Entenderam médiuns que falam que eu não consigo conter a minha mediunidade? Como o espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Decorou? Decorou? A gente precisa pegar muito no pé. Porque quem é espírita, ouve cada uma. Decorou, Zé? Decorou. Entenderam? Arrastamento, sim. Irresistível? Não. Aí, ó, o Zé já decorou a outra frase. Ah, sempre um arrastamento moral? Arrastamento, sim. Irresistível? Não. Quem criou vocês? Já falamos disso aqui. Quem criou cada um de nós? Pessoalmente.
Um dia, nós fomos uma centelha, nós fomos uma ideia na cabeça de Deus, que criou a gente único no universo de trilhões e trilhões e sei lá de quantos milhões de planetas, galáxias e espíritos. Aí, quando você veio passar por provas e expiações, por ordem dele, construíram esse corpo que você está hoje aí. Quem é que manda nesse corpo aí? É teu templo sagrado. É a morada do teu espírito. E lembra de mais uma coisa, se você não quiser acreditar no espiritismo, acredita na física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Entenderam, médiuns? Entenderam, obsediados? O obsessor não é um invasor, ele é um convidado seu. Convidado pela tua conduta. Que foi, Zé? Aqueles que nascem grudados, não? Aqueles que nascem. É. Esses aí são 2 espíritos. Ó, o Zé falou assim, e esses que nascem grudados? Chipófagos, né? Divaldo nos conta uma história. Divaldo tem história sobre isso daí. De 2 espíritos que por gerações e gerações eles se matavam. Reencarnavam lá e matavam o outro. Quando o outro matava um matava o outro. Aí nasceram os 2 sem braço. E eles deram um jeito, foram lá e um matou o outro. Nasceram cegos. Os deram um jeito, foram lá e um matou o outro. Nasceram chipófagos, um grudado no outro. E um matou o outro e acabou causando sua própria morte, porque dividiu o mesmo corpo. 2 espíritos. Divaldo conta essa história. Vocês conhecem alguém teimoso, encarnado? Ó. Pessoal, pensa numa pessoa bem teimosa. Agora imagine essa pessoa desencarnada, sem freio. Desculpa eu dizer isso para vocês, vocês que estão ouvindo a gente na internet, mas é para a gente entender o exemplo. Nós somos o que nós somos. Quando desencarnamos, não somos diferentes. O Paulo não é diferente do que ele está aqui. A hora que se eu cair morto aqui e desencarnar, eu continuo sendo o Paulo, ok? Com algumas vantagens, né, de estar desencarnado. E eu costumo dizer para todos aqueles que trabalham trabalhos de desobsessão, né, que lembrem-se sempre que uma pessoa amorosa desencarnada é uma pessoa amorosa com superpoderes. Mas um idiota desencarnado é um idiota com superpoderes. Uma pessoa violenta desencarnada é uma pessoa violenta com superpoderes. Ok? Bora lá, então. Sempre a gente pode ceder, né? Um bom espírito vendo fraquejar, pode vir em seu auxílio. Mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Então esse auxílio é sempre o quê? Intuição? É intuição, é aconselhamento. Ai, está muito tenso, ela não está conseguindo enxergar a situação que ela está, de tão tensa que ela está. Vamos trocar esse fluido? Vamos. Carmou? É, mas eu vou dar na cara desse Charles aqui do mesmo jeito. Livre-arbítrio. Eu não tirei a pilha dela, não tirei o nervosismo, mas o livre-arbítrio, a índole moral, não seja o seu caso. Não vai me bater no Charles. Até porque ele é fortão. Vocês estão entendendo? Continua lá. A boca fala do que o coração está cheio. Ok? Então, um bom espírito vendo fraquejar, né? Tá lá passando tentações, provas físicas, né, da fatalidade,
Pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Pessoal, bons espíritos, vou repetir pela enésima vez, jamais interferem no livre-arbítrio de qualquer outro espírito, encarnado ou desencarnado. Venha esse trabalho mediúnico, um irmão espiritual ainda muito imperfeito, ainda muito cheio de ódios, e ele chega aqui através de um trabalho mediúnico, porque eu vou dar um jeito, ele vai acabar com aquele povo, tal, tal. Tem os irmãos espirituais dessa casa poder para falar, não vai? Tem. Tem o poder. O que a gente já viu? Que a força moral de um espírito superior para o inferior é irresistível. Há uma hierarquia. Por que Jesus virou para a legião e falou assim, qual é teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Então tá, Legião, sai dele. Luft. E os apóstolos falaram assim, como é que você conseguiu? Nós não conseguimos. Hierarquia, pessoal. Poder moral. Mas veja, quanto melhor o espírito, quanto mais evoluído, mais ele sabe que aquele irmão que está ali naquele momento é infeliz, imperfeito e precisa de amor. Correção, mas amor. Vai obrigar ele a alguma coisa? Pois não. Até duas. Uma pergunta, eu não lembro qual, do Livro dos Espíritos, que ele pergunta, os espíritos têm influência sobre nós? A resposta, sim, tão ordinário é eles que vos regem. Muito mais do que supondo, sendo que na verdade são eles que vos dirigem. Então quer dizer que ele influencia sim. Dirigem na nossa vontade. Para você combater isso, você exerce seu livre arbítrio. Quanto mais eu confio, quanto mais parecido eu sou, mais eu acredito. A influência ela existe, somos influenciados 24 horas por dia. Tem um ruim me influenciando, Paulão? Tem. Mas do lado do ruim tem dois bons. Qual que a gente ouve? O que a gente está vibrando parecido. Muito cuidado com isso. Quando que a gente está vibrando parecido com o ruim? Quando eu estou morrendo de raiva do Zé. O Zé pisou no meu pé, eu estou morrendo de raiva, minha vibração, ódio. Quem que eu escuto? Os de mesma sintonia. O que os de mesma sintonia vai falar para mim? Se eu fosse você, eu não levava esse desaforo para casa não, dava na cara do Zé. E os bons? Irmão, foi só um pisão de pé, você já pisou no pé de um monte de gente. Aí a nossa moral e a nossa evolução vai falar o quê? Quem que você vai seguir? A fábula, a lenda do lobo, né? Aquela lenda indígena. Dentro de mim moram dois lobos, um é muito ruim e perverso, o outro é muito bom e dócil, e eles estão em constante luta. Aí o cara vira para o índio e fala assim, e qual deles ganha a luta? Ele falou, aquele que eu alimentar. Então, cuidado com o que você alimenta dentro de si, porque você fortalece. Tá ok? Só para a gente concluir isso daqui. Um mau espírito, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo. Ó, você é um dirigente espírito, cara, você vai deixar o Zé pisar no seu pé, na frente de todo esse monte de gente, você vai pagar essa vergonha. Eu me deixo influenciar se eu... Livre-arbítrio. Ok? Últimazinha aqui. Mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixa de continuar livre de qualquer entrave. Arrastamento sim, irresistível, não. Tá? Aliás, as duas questões, né, lá no capítulo 9, não lembro qual é o capítulo, quando fala da questão 459, 455, fala
da intervenção deles nos nossos pensamentos, que a gente sempre fala aqui, veem tudo que a gente pensa, sabem tudo que a gente pensa, nos interferem, assopram errado na nossa orelha constantemente, basta a gente saber para que lado que a gente olha. Tudo bem? Pessoal, mais alguma pergunta? Nós vamos encerrar por aqui que o nosso tempo já deu. Mais alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então espero que tenham gostado do estudo da noite. A semana que vem a gente continua falando de fatalidade. Venham porque é um assunto interessante. Tem muita coisa mal explicada sobre isso no Espiritismo. E aí a gente tenta aqui nos entendermos juntos, né, com a intuição da espiritualidade da casa. Tá bom? Então muito obrigado a todos. Até segunda-feira que vem.